Você está querendo emagrecer e pensou, e se eu tomasse Venvance? Será que ajuda? Porque às vezes você só quer perder uns quilinhos, dar uma secada, botar o shape. Então hoje eu vou te responder em que situações Venvance é indicado, um estudo sobre Venvance e se ele emagrece ou não e como, seja para você que tem indicação ou para você que só quer perder essa pochete. Então, para te responder isso, nós temos que saber as duas principais indicações do Venvance. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas eu não vou falar desse transtorno aqui hoje, mas quero que você saiba que inicialmente ele surgiu para tratar essa condição. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre TDAH, escreve aqui nos comentários para eu saber. E número 2, transtorno de compulsão alimentar. Será que você tem transtorno de compulsão alimentar? Porque às vezes você tem e nem sabe. Para isso, você precisa se enquadrar nesses 5 critérios que eu vou falar agora. Número 1, episódios de compulsão alimentar. É aquele paciente que arregaça comendo, que ingere uma grande quantidade de comida dentro de um período curto de tempo, geralmente ali dentro de 2 horas. Número 2, sensação de perda de controle. A pessoa está ali comendo e não consegue parar de comer até ver o fim daquilo, mesmo que esteja cheia ou esteja satisfeita. Número 3, distúrbios emocionais. Então, será que a pessoa come e chora? Não necessariamente. Após o episódio ali de compulsão alimentar, o indivíduo sente um sentimento de angústia, às vezes de vergonha, às vezes de culpa, arrependimento em relação àquele episódio de compulsão alimentar. E esses sentimentos emocionais, eles são chave para distinguir esse transtorno de outros tipos de transtornos alimentares. Número 4, frequência dos episódios. Então, os episódios de compulsão devem ocorrer pelo menos uma vez por semana durante 3 meses seguidos. Pode ser que a pessoa tenha mais episódios, mas pelo menos uma vez por semana. E número 5, ausência de comportamentos de compensação. Isso significa dizer que a pessoa não pode provocar vômitos, por exemplo. Comer e botar o dedo na goela e vomitar. Ou usar laxantes. Ou, depois do episódio de compulsão, fazer exercícios físicos intensos, em excesso, para poder compensar aquelas calorias que ela ingeriu. Isso aqui também é um ponto muito importante para distinguir esse transtorno de outros transtornos alimentares, como a bulimia nervosa, por exemplo. Esse estudo americano, ele avaliou 390 pacientes, a maior parte era dos Estados Unidos, mas também tinha pacientes também da Europa, e ele avaliou pacientes que tinham um transtorno de compulsão alimentar de moderado a grave. Então eram pacientes que preenchiam todos esses critérios que eu acabei de falar. Os resultados mostraram que os pacientes que tomavam Venvance de 50 a 70 miligramas reduziram significativamente os episódios de compulsão alimentar e promoveram uma perda de peso média de 5,8 quilos após 3 meses de tratamento. Então, basicamente, 6 quilos em 3 meses. Em contraste com o grupo que não recebeu a medicação, não apresentou perda de peso. Então, o Venvance, para quem tem indicação, emagrece. E como será que o Venvance emagrece? Eu já vou te falar, mas antes, eu sou o Kaique Ribeiro, médico clínico, já vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal para não perder nenhuma dica boa sobre medicina. O Venvance, ele tem uma ação no sistema nervoso central, que leva à redução da fome e dos episódios de compulsão alimentar, que, consequentemente, leva a uma perda de peso. Mas e para as pessoas que não têm transtorno? Às vezes você só está querendo emagrecer. Então, para responder isso, eu fiz um teste. Eu tomei Venvance por 3 dias e eu não tenho indicação nenhuma para isso. E aí, beleza, fui estudar, mapeei alguns efeitos colaterais. Em cada dia eu tomei um, de 30, de 50 e de 70 miligramas. E eu confesso que ele tirou minha fome aí por mais ou menos umas 10 horas. Isso falando do Venvance de 50 e 70 miligramas. O de 30 não tirava tanto a minha fome, diminuiu muitos efeitos colaterais que ele traz. E eu já vou falar quais são os efeitos colaterais principais que ele pode te apresentar. Então, assim, se eu tomasse ele por longos períodos, por semanas, eu ia emagrecer, porque ele corta bastante o apetite. Logo, não como e acabo emagrecendo. Então ele acaba emagrecendo pessoas que não têm transtorno de compulsão alimentar, como eu, ou pessoas ali que têm obesidade ou sobrepeso. Mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu não encontrei estudos significativos para esse tipo de paciente que não tem indicação. E vamos imaginar aqui a Paula. Paula tem 28 anos, sem TDAH, sem compulsão alimentar e está um pouquinho acima do peso. Está ali com 70 quilos, mas quer chegar a 60. Trabalha o dia todo, sentada, home office, faz dieta pela metade, treina daquele jeito na academia, vai 1 a 2 vezes por semana. E aí ela pensa assim: eu vou tomar Venvance por conta própria para dar aquele gás. Puxa, me parece prático, mas na real, para Paula, talvez possa ser um risco
desnecessário. E eu vou te falar uma coisa muito importante, eu quero que você preste muita atenção. O Venvance é um remédio forte e é uma medicação que, para quem tem ansiedade, depressão, outros distúrbios psiquiátricos, pode ser muito perigosa. Porque se a Paula tiver um quadro de ansiedade escondido ou uma predisposição à depressão, puxa, isso pode ser um gatilho perigoso que pode potencializar uma crise depressiva ou uma crise ansiosa. O risco acaba superando o benefício, que seria emagrecer para ela. A gente está falando aqui de uma anfetamina. As anfetaminas são um grupo de substâncias psicoativas que atuam estimulando o sistema nervoso central. E nessa família, nós temos aí MDMA, êxtase, então é uma medicação muito delicada. Pra você ter uma noção, tem pessoas que usam Venvance para ir pra balada, porque dá um baratinho. E obviamente, isso é uma imprudência, não deveria ser feito. Ele é uma medicação extremamente controlada, é do receituário amarelo. Puxa, Kaique, mas eu queria saber, eu queria passar com o médico para saber se tem indicação, se seria útil para mim. Então você pode consultar um psiquiatra que trataria tanto o TDAH quanto compulsão alimentar, ou um endocrinologista ou um médico do esporte pensando em compulsão alimentar poderia prescrever essa medicação. Alguns clínicos também podem fazer esse acompanhamento. Eu tenho alguns pacientes que usam Venvance, que eu acompanho, mas que usam para TDAH. E se você achou que vale a pena tomar Venvance só para dar um gás, meu papel aqui como médico é dizer cuidado. Não existe atalho sem consequências. O emagrecimento, além do uso do medicamento, é uma questão também de mentalidade, de hábitos. Um conjunto de hábitos que vão te levar a perda de peso e às vezes usando uma medicação ou outra, isso pode potencializar os seus resultados. Porque se você só tomar remédio, aí você perde peso e depois você para de tomar remédio, você volta a ganhar peso. E aí você volta a estaca zero ou até pior. Então é algo que vai muito além da medicação. Esses são alguns efeitos colaterais do Venvance, do Juvene ou do próprio genérico. O que eu percebi ali que pra mim foi pior foi boca seca, a insônia, seria dificuldade para dormir, porque ele tem um efeito de 12 horas, ele tem uma ação prolongada, então tem que tomar de manhã. Porque se tomar de tarde, você só vai dormir de madrugada e acaba influenciando na qualidade do sono. Então, para pessoas que têm problema com sono, ele não é uma boa ideia. Dor de cabeça, sentia um dia ou outro. Ansiedade relativa e aumento da frequência cardíaca, às vezes eu sentia palpitação. E só a título de curiosidade, será que é melhor o Venvance, o Juvene, que eu não tenho aqui, ou o genérico? Essa é uma dúvida pertinente, porque caiu a patente do Venvance já há algum tempo. O genérico é bem mais barato do que o Venvance, então o Venvance em si já é uma medicação muito cara, então comprar o genérico pode ajudar muito no seu bolso. Mas em relação à qualidade, não tem estudos que mostram comparação entre os três, então não tem como te falar exatamente qual é melhor. Mas o que os pacientes que eu acompanho me trazem é que o Venvance e o Juvene tendem a ser melhor do que o genérico. Eles acabaram relatando que o efeito do Venvance acaba sendo um pouco mais prolongado e também os efeitos colaterais acabam sendo um pouquinho menores. São coisas a se considerar quando for comprar, mas a diferença de preço é muito grande. Então, depende muito da sua condição. Alguns deles citaram que o genérico de 50mg se equiparava mais ou menos ao Venvance de 30mg. Então, são informações que você pode levar em consideração quando for comprar. E para você que pensa em usar Venvance, cuidado! Cada caso é um caso, tem que ser individualizado, então procure orientação médica. Espero ter respondido muitas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, escreve aqui nos comentários. Também me escreve se você toma Venvance e por que você toma. Um grande abraço e até a próxima.